Em uma reunião familiar, minha sogra me disse: "Você se parece com minha empregada doméstica." Saí em silêncio, e depois vendi a casa onde eles moravam. E então? Antes de começarmos, faça uma pausa por um momento e me diga uma coisa. De onde no mundo você está assistindo e que horas são aí agora? Talvez seja o nascer do sol no Brasil, meia-noite em Portugal, tarde no Canadá ou anoitecer na França. Não assista em silêncio. Deixe um comentário aqui embaixo e vamos ver até onde essa história chega pelo mundo. Agora, aproxime-se, e vamos começar. Os olhos de todos na sala se voltaram para mim. O silêncio que seguiu as palavras de Dona Carmen era pesado como chumbo. Senti meu rosto queimar enquanto as risadas nervosas de alguns convidados começavam a preencher o ar. Era o aniversário de 70 anos do meu sogro, seu Augusto, e toda a família Vasconcelos estava reunida na mansão em Alphaville. Você se parece com minha empregada doméstica, Carmen repetiu, ajustando as pérolas em seu pescoço como se tivesse feito apenas uma observação sobre o tempo. Aquele vestido, é exatamente o que a Zulmira usaria. Meu marido, Tadeu, engasgou com seu champanhe. Percebi que ele não me defenderia. Nunca defendia. Levantei-me com a dignidade que me restava. O vestido azul que tinha economizado por meses para comprar agora parecia queimar minha pele. Com licença, murmurei, caminhando para fora do salão. Ninguém me seguiu. Nem mesmo Tadeu. Na varanda enorme que dava para os jardins iluminados, deixei as lágrimas finalmente caírem. Depois de 5 anos de casamento, os comentários de Carmen só ficavam mais cruéis. Eu, Manuela Lima, filha de professores, nunca seria boa o suficiente para os Vasconcelos. Não importava meu diploma de arquitetura, não importava quanto eu tentasse me encaixar. Olhei para a mansão onde morava com meus sogros e meu marido, uma prisão dourada onde eu era constantemente lembrada do meu lugar. A casa que, ironicamente, eu tinha ajudado a reformar com meu talento inferior de arquiteta. Naquele momento, algo quebrou dentro de mim. O último fio de esperança que me mantinha tentando ganhar a aprovação daquela mulher. Peguei meu celular e liguei para Júlio, meu antigo chefe. Lembra daquela proposta que você me fez mês passado? Ainda está de pé. Claro, Manu. Mas pensei que você tinha recusado para ficar perto da família do seu marido. Enxuguei minhas lágrimas e olhei para a casa dos Vasconcelos uma última vez. As coisas mudaram, respondi. E Júlio, tenho outra pergunta. Como funcionaria se eu quisesse vender uma propriedade sem que o restante da família soubesse imediatamente? O que eu não imaginava é que minha vingança acabaria revelando segredos que os Vasconcelos escondiam há décadas, e que mudariam minha vida para sempre. 6 anos antes, eu era apenas Manuela Lima, uma jovem arquiteta recém-formada trabalhando no escritório de Júlio Mendes. Foi lá que conheci Tadeu Vasconcelos, quando seu pai contratou nossa firma para renovar uma de suas propriedades comerciais. Tadeu era diferente dos homens ricos que já tinha conhecido, gentil, atencioso, e parecia genuinamente interessado no meu trabalho. Quando me convidou para jantar, aceitei sem imaginar que estava entrando no mundo da elite paulistana. Minha mãe vai te adorar, disse Tadeu em nosso terceiro encontro, seus olhos castanhos brilhando de otimismo. Ela sempre quis que eu encontrasse alguém inteligente e criativo. Acreditei nele. Que tola eu fui. Nosso namoro foi rápido e intenso. Em 6 meses estávamos noivos, e foi na festa de noivado que percebi o primeiro sinal. Carmen Vasconcelos me analisou de cima a baixo, seu sorriso não alcançando os olhos. Então é você quem conquistou meu filho? Interessante. Sempre imaginei que ele escolheria alguém mais tradicional. Tadeu riu, como se fosse uma piada carinhosa. Mãe, a Manu é incrível. Espere só até ver os projetos dela. Mas os projetos nunca importaram para Carmen. As reuniões familiares se tornaram um campo minado de comentários sobre minha roupa, meu cabelo, meu sotaque levemente interiorano. De Ribeirão Preto? Que charmoso, ela dizia, como se eu tivesse vindo de outro planeta. Após o casamento, quando Tadeu insistiu que morássemos na mansão da família apenas temporariamente, os comentários se intensificaram. Eu tentava ignorar, focando no meu trabalho, até que Carmen começou a interferir nisso também. Uma esposa Vasconcelos não precisa trabalhar, ela declarou um dia. É vulgar. Tadeu, sempre evitando conflitos, sugeriu que eu reduzisse meus projetos. Apenas até termos filhos, amor. Cedi, reduzindo meu trabalho a apenas consultoria ocasional com Júlio,
enquanto a mansão dos Vasconcelos se tornava cada vez mais sufocante. E então, um dia, encontrei por acaso documentos no escritório de Augusto. A mansão onde vivíamos, o orgulho dos Vasconcelos por gerações, estava parcialmente registrada em meu nome, uma manobra de Augusto para proteger o patrimônio de possíveis credores. Ele nunca imaginou que essa informação chegaria até mim. Nem que sua nora, tão subestimada, um dia usaria isso contra eles. A cena do aniversário foi apenas a gota d'água. Ou assim eu pensei, sem saber que aquela noite mudaria tudo. Na manhã seguinte ao aniversário, arrumei uma pequena mala enquanto Tadeu ainda dormia. Deixei apenas um bilhete simples: preciso de um tempo para pensar. Não me procure. Meu destino era o apartamento de minha amiga Renata no Itaim Bibi. Ela me recebeu de braços abertos, sem julgamentos. Finalmente foi tudo o que disse ao abrir a porta. Renata vinha me alertando sobre os Vasconcelos há anos. Naquele mesmo dia, marquei um encontro com Júlio e seu advogado, Dr. Pacheco. Levei comigo as cópias dos documentos que tinha encontrado meses antes. Isso é incomum, comentou o Dr. Pacheco, ajustando os óculos enquanto examinava os papéis. Seu sogro colocou 40% da propriedade em seu nome logo após o casamento, sem que você soubesse. É legal? Perguntei. Sim, mas ético? Questionável. Normalmente isso é feito para proteger bens em caso de problemas fiscais ou dívidas. Mas você, como coproprietária legítima, tem direito de vender sua parte. Um plano começou a se formar. E se encontrássemos um comprador para a propriedade inteira? Júlio e Dr. Pacheco trocaram olhares. Isso complicaria as coisas, explicou o advogado. Você precisaria da aprovação dos outros proprietários ou enfrentar um processo de venda judicial. A menos que... Júlio hesitou. A menos que o quê? Insisti. Tenho um cliente, Otávio Mendes. Ele vem tentando comprar propriedades naquele bairro há anos. É um desenvolvedor com recursos, métodos persuasivos. 3 dias se passaram sem que eu respondesse às mensagens desesperadas de Tadeu. No 4º dia, concordei em encontrá-lo em um café. Manu, por favor, suas olheiras revelavam noites mal dormidas. Volte para casa. Mamãe está arrependida. Está mesmo? Perguntei, sabendo a resposta. Ela não quis dizer aquilo. Você conhece a mamãe, é do jeito dela. Balancei a cabeça. Não posso mais, Tadeu. Estou cansada de ser tratada como uma intrusa. O que você quer? Diga-me o que posso fazer. Olhei nos olhos do homem que amei. Quero que escolha entre sua esposa e sua mãe. Quero nossa própria casa, nosso próprio espaço. Seu silêncio foi resposta suficiente. Naquela tarde, enviei um e-mail para Otávio Mendes marcando uma reunião. O que não sabia era que Carmen tinha contratado um investigador particular para me seguir, suspeitando que eu estivesse tendo um caso. O que ela descobriria seria muito pior que uma simples traição conjugal. O escritório de Otávio Mendes na Avenida Paulista exibia o poder que ele comandava na cidade. Da janela panorâmica, São Paulo parecia minúscula, controlável. Senhora Vasconcelos, ele me cumprimentou, um homem de 60 anos com cabelos grisalhos perfeitamente penteados. Lima, corrigi automaticamente. Manuela Lima. Um sorriso apareceu em seu rosto. Interessante. A primeira coisa que faz é rejeitar o nome do seu marido. Expliquei minha situação e mostrei os documentos. Seus olhos brilharam ao ver o endereço. Aquela mansão é uma joia. Tentei comprá-la 3 vezes nos últimos 10 anos. Augusto Vasconcelos sempre recusou. Bem, agora tenho uma chance com uma coproprietária disposta a vender. Otávio entrelaçou os dedos. Por quê? Vingança contra a sogra difícil. Liberdade, respondi simplesmente. E talvez um pouco de justiça. Ele concordou com a cabeça. Podemos iniciar com uma oferta pela sua parte. Isso já causará desconforto suficiente na família. Depois, pressiono para uma venda completa. Quando saí do escritório, senti-me leve pela primeira vez em anos. Mas essa sensação durou pouco. No lobby do edifício, encontrei Sofia, a irmã mais nova de Tadeu. Sempre tivemos uma relação cordial, mas distante. Manuela, ela parecia surpresa. O que faz aqui? Reunião de trabalho, respondi vagamente. E você? O escritório do meu terapeuta fica neste prédio.
Ela hesitou. Tadeu está arrasado, sabia? Nunca o vi assim. Senti uma pontada de culpa. Sofia, sua mãe tornou minha vida impossível por anos. O que esperava que eu fizesse? Sofia suspirou. Sei como mamãe pode ser. Mas, há coisas que você não sabe sobre nossa família. Como o quê? Papai está doente. Muito doente. Câncer terminal. Tem menos de 6 meses. A notícia me atingiu como um soco. Augusto, sempre tão forte, tão vital. Por que ninguém me contou? Foi diagnosticado semana passada. A festa de aniversário era para ser uma despedida, sem que ele soubesse. Mamãe está desmoronando por dentro, Manu. Aquele comentário horrível. Ela não está em seu juízo perfeito. Senti o mundo girar. Sofia continuou. Não estou justificando o comportamento dela. Só achei que você deveria saber antes de fazer algo irreversível. Quando nos despedimos, Sofia me abraçou inesperadamente. Sempre quis que fossemos amigas de verdade. Não deixe que mamãe destrua tudo. Naquela noite, recebi 2 e-mails. Um de Otávio Mendes com uma proposta oficial pela minha parte da mansão. Outro de um remetente anônimo, contendo apenas uma linha. Otávio Mendes destruiu a família Vasconcelos uma vez. Não permita que faça isso novamente. Quem teria enviado aquilo? E que história antiga conectava Otávio aos Vasconcelos? 3 dias depois do encontro com Sofia, decidi visitar Augusto no hospital. Encontrei-o sozinho no quarto privativo, mais magro do que me lembrava, mas com os mesmos olhos perspicazes. Manuela, ele sorriu fracamente. Que surpresa agradável! Sentei-me ao lado de sua cama. Por que não me contaram sobre sua doença? A ele suspirou. Não queria pena. Especialmente depois daquele desastre no meu aniversário. Ele pegou minha mão. Carmen me contou o que disse. Foi imperdoável. O pedido de desculpas indireto me pegou desprevenida. Augusto sempre fora o mais gentil dos Vasconcelos comigo. Tadeu devia ter me defendido, murmurei. Meu filho sempre foi fraco diante da mãe. Minha culpa, talvez. Mimei demais depois que... Ele pausou. Depois de quê? Augusto desviou o olhar. Antigas histórias. Não importam agora. Respirei fundo. Otávio Mendes. Quem é ele para vocês? O monitor cardíaco acelerou visivelmente. Onde ouviu esse nome? Responda-me primeiro. Augusto fechou os olhos. Um fantasma do passado. Um homem que jurou vingança contra minha família há 30 anos. Por quê? Éramos sócios. Jovens, ambiciosos. Construímos um império imobiliário juntos. Então, descobri que ele usava nossas empresas para lavagem de dinheiro. Denunciei-o. Ele foi preso. E agora ele está livre. Rico. Poderoso. Augusto me encarou. O que você fez, Manuela? Não consegui mentir. Ele quer comprar a mansão. O velho empalideceu. Não pode vender. Aquela casa. Sou coproprietária. Você me fez coproprietária sem meu conhecimento. Para proteger a família. Tínhamos problemas fiscais, eu precisava me usar, completei amargamente. A porta abriu e Carmen entrou, parando abruptamente ao me ver. O que ela faz aqui? Perguntou com frieza. Visitando seu marido doente. Algo que você esqueceu de me contar. Carmen aproximou-se. Sei o que está planejando. Meu investigador a viu com Otávio Mendes. Investigador? Você me seguiu. Protejo minha família. Algo que você claramente não entende, planejando vender nossa casa para nosso pior inimigo. Aquela casa é uma prisão. Você me humilha diariamente lá. Parem. A voz fraca de Augusto nos surpreendeu. Há algo que vocês duas precisam saber. Nesse momento, Tadeu e Sofia entraram no quarto, tensos ao perceberem o clima. Pai. Tadeu aproximou-se preocupado. Augusto respirou com dificuldade. A mansão. Não é apenas uma casa. Debaixo dela, na antiga adega de Vios, estão documentos. Provas. Provas de quê? Perguntei. De que Otávio era inocente. De que eu. Sua voz falhou. Eu plantei as evidências contra ele. Por ciúmes. Ele e Carmen, eles tinham um caso.
O silêncio que caiu sobre o quarto era pesado como chumbo. Carmen empalideceu. Augusto, não. Estou morrendo, Carmen. Chega de mentiras. Olhei para minha sogra, vendo-a sob nova luz. Não uma matriarca cruel, mas uma mulher presa por décadas a um casamento construído sobre uma terrível vingança. Finalmente, entendi por que ela me odiava tanto. Eu era livre de uma maneira que ela nunca fora. O caminho de volta do hospital foi feito em silêncio absoluto. No carro, Tadeu dirigia com os nós dos dedos brancos de tensão, enquanto Sofia soluçava suavemente no banco traseiro. Carmen havia ficado com Augusto, ambos presos agora na verdade que havia sido exposta após 30 anos. Para onde vamos? Perguntei quando percebi que não estávamos indo para a mansão. Para meu apartamento, respondeu Sofia. Precisamos conversar longe daquela casa. O apartamento de Sofia era um loft moderno e acolhedor no Brooklyn, muito diferente da opulência sufocante dos Vasconcelos. Ela nos serviu café enquanto tentávamos processar o que havíamos descoberto. Você sabia? Perguntei a Tadeu. Ele balançou a cabeça. Não fazia ideia. Sempre achei que mamãe e papai tinham um casamento perfeito. Perfeição Vasconcelos, Sofia riu sem humor. Tudo fachada. Os documentos que seu pai mencionou, comecei. Se existem mesmo. Otávio poderia usar para destruir o que resta da reputação da família, completou Tadeu. E possivelmente abrir um caso criminal contra papai, mesmo agora. Temos que encontrá-los, decidiu Sofia. Tadeu levantou-se, passando as mãos pelos cabelos. Manu, você realmente ia vender a casa para Otávio Mendes? Nossos olhares se encontraram. E admiti. Porque sua mãe me fez sentir como uma intrusa por anos, e você nunca me defendeu. Eu. Ele desviou o olhar. Sempre soube que estava errado, mas mamãe, ela nunca foi fácil. Agora sabemos por quê, murmurou Sofia. Imaginem viver 30 anos com um homem que destruiu o amor da sua vida por ciúmes. Aquela noite revelou um lado dos Vasconcelos que nunca tinha visto. Sofia mostrou antigas fotos de família. Olhe, apontou para uma imagem amarelada. Mamãe sorrindo de verdade. Deve ser de antes. A jovem Carmen da foto era irreconhecível, vibrante, de sorriso aberto, abraçada a um homem que não era Augusto. A ele, perguntei. Otávio. Sofia assentiu. Encontrei esse álbum escondido no sótão quando era adolescente. Nunca entendi por que mamãe guardaria fotos de outro homem. Enquanto folheávamos o álbum, uma carta caiu de entre as páginas. A caligrafia era delicada, feminina. Meu amado Otávio. Se está lendo isto, significa que encontrei coragem para deixar Augusto e as crianças. Não posso mais viver esta mentira. Você sempre foi o único para mim, mesmo depois de todos estes anos separados. Estarei no nosso lugar especial amanhã à meia-noite. Por favor, venha me buscar para começarmos nossa nova vida. Para sempre sua, Carmen. A carta estava datada de 15 anos atrás. Ela nunca entregou, sussurrei. Ou ele nunca veio, sugeriu Tadeu, parecendo devastado. Naquela noite, dormindo no quarto de hóspedes de Sofia, percebi que a vingança que planejava contra Carmen perderá todo o sentido. Aquela família estava se despedaçando por conta própria, sob o peso de segredos e mentiras que duravam décadas. De madrugada, meu celular vibrou com uma mensagem de Otávio Mendes. Então? Aceitará minha oferta pela mansão dos Vasconcelos? O que eu não sabia era que minha resposta mudaria o destino de todos nós. Na manhã seguinte, decidimos ir à mansão procurar os documentos mencionados por Augusto. Tadeu, Sofia e eu entramos silenciosamente, esperando que Carmen ainda estivesse no hospital. A casa estava estranhamente silenciosa, como se ela própria segurasse segredos. Dirigimo-nos à antiga adega de vinhos no Porão, um lugar onde eu raramente havia entrado. Nunca gostei daqui, confessou Sofia, estremecendo enquanto descíamos as escadas de pedra. Quando éramos crianças, papai nos proibia de brincar aqui. A adega era um labirinto de estantes e barris antigos, iluminada apenas por algumas lâmpadas fracas. Tadeu começou a examinar as paredes. Deve haver algum compartimento secreto, murmurou. Após uma hora de busca infrutífera, eu estava quase desistindo quando notei algo estranho no chão. Uma das pedras parecia ligeiramente desalinhada. Chamei os irmãos, juntos, conseguimos movê-la, revelando uma pequena caixa forte embutida.
Precisa de uma combinação, suspirou Tadeu frustrado. Sofia de repente arregalou os olhos. Espere. Ela digitou uma sequência de números. É o aniversário de Otávio. Encontrei anotado naquele álbum de fotos. A caixa forte abriu com um clique. Dentro havia uma pasta plástica amarelada e um pequeno gravador antigo. Tadeu pegou os documentos com mãos trêmulas. São contratos, transações bancárias, tudo falsificado, ele murmurou enquanto examinava. Meu Deus, papai realmente forjou tudo. Sofia segurou o gravador. Devemos ouvir. Antes que pudéssemos decidir, ouvimos passos descendo as escadas. Carmen apareceu, parecendo ter envelhecido 10 anos desde o dia anterior. Eu sabia que viriam aqui, disse ela, sua voz desprovida de emoção. Sofia escondeu rapidamente o gravador no bolso, mas Carmen notou. Não importa mais, disse ela, sentando-se pesadamente em um barril velho. Ouçam. Deveriam saber toda a verdade. Tadeu segurou minha mão enquanto Sofia colocava o gravador sobre a mesa e apertava o play. A voz de um jovem Augusto preencheu a adega. Fiz o que tinha que fazer. Otávio nunca mereceu você, Carmen. Eu construí este império para nós, para nossos filhos. Ele teria arruinado tudo. As evidências estão plantadas. Quando a polícia vier amanhã, ele perderá tudo. Você será minha para sempre, como deveria ser. A gravação continuou, revelando o plano meticuloso de Augusto para incriminar seu sócio e manter Carmen. Você sabia? Perguntou Tadeu à mãe, sua voz embargada. Suspeitei, respondeu Carmen. Mas na época, estava grávida de você. Não tinha para onde ir. E então? Ela olhou para Sofia com um olhar estranho. E então o quê? Insistiu Sofia. Carmen suspirou profundamente. Então descobri que estava grávida novamente. De Otávio. O silêncio que caiu foi ensurdecedor. Sofia empalideceu. Eu, não sou filha de Augusto. Carmen assentiu lentamente. Augusto nunca soube. Ou talvez soubesse e não quis encarar a verdade. Mas é por isso que sempre fomos diferentes com você, Sofia. Você é a imagem de seu pai biológico. Sofia levantou-se cambaleante, subindo as escadas em disparada. Tadeu correu atrás dela. Fiquei sozinha com Carmen, essa mulher que tanto me fez sofrer, agora revelada como uma prisioneira de sua própria vida. Por isso me odiava tanto, perguntei suavemente. Porque eu tinha liberdade para amar. Carmen me olhou com olhos marejados. Porque você me lembrava de quem eu fui um dia. Antes de me quebrar. Meu celular vibrou com uma mensagem. Era Otávio novamente. Estou na frente da mansão. Precisamos conversar agora. Olhei para Carmen, que havia visto a mensagem. Vá, ela disse simplesmente. Talvez seja a hora de todos enfrentarmos nossos fantasmas. Na sala, encontrei não apenas Otávio, mas também Augusto em uma cadeira de rodas, trazido do hospital contra recomendações médicas. O confronto que estava prestes a acontecer poderia destruir os Vasconcelos para sempre. O tempo parecia congelado na sala de estar dos Vasconcelos. Otávio Mendes permanecia de pé perto da janela, Augusto em sua cadeira de rodas próximo à lareira, e Carmen na entrada da sala, como uma rainha destronada. Tadeu havia conseguido alcançar Sofia, e ambos entraram momentos depois, ela com olhos vermelhos mas postura determinada. Finalmente, disse Otávio, seu olhar percorrendo cada rosto. A família reunida. O que faz aqui, Otávio? Perguntou Augusto, sua voz fraca mas carregada de hostilidade. Sua nora me convidou. Seus olhos encontraram os meus. Embora agora pareça que há muito mais acontecendo do que uma simples venda imobiliária. Não vamos vender, declarou Tadeu firmemente. Otávio sorriu. Não precisam. Já possuo esta casa. Um silêncio chocado caiu sobre a sala. Impossível, Augusto balbuciou. Muito possível, Otávio retirou documentos de sua pasta. Quando sua adorável nora me procurou, fiz minha própria investigação. Descobri que você, velho amigo, havia colocado 40% da propriedade no nome dela. Um movimento interessante. Ele se virou para mim. O que sua esperta sogra descobriu ao contratar um investigador para segui-la. O que ela não descobriu, entretanto, foi que eu já havia adquirido os outros 60%. Como? Exigiu Augusto. Anos de planejamento. Suas dívidas ocultas, Augusto.
Os empréstimos que você fez para manter suas empresas à tona após o escândalo com aquele político no ano passado. Eu comprei tudo. Cada nota promissória, cada hipoteca. Legalmente, esta casa é minha desde ontem. O choque nos rostos dos Vasconcelos era palpável. Tadeu cambaleou até uma cadeira. Por quê? Perguntou Carmen, finalmente falando. Depois de todos estes anos. O olhar de Otávio ao encontrar o dela suavizou-se quase imperceptivelmente. Você sabe por quê, Carmen? Sofia deu um passo à frente. Para conhecer sua filha, talvez? Otávio congelou. Seus olhos se arregalaram ao olhar para Sofia, realmente vê-la pela primeira vez. O quê? Ele sussurrou. Acabei de descobrir também, Sofia disse, sua voz trêmula. Parece que minha mãe estava grávida quando você foi preso. De você. Vi algo que nunca imaginei ver, Otávio Mendes, o implacável magnata imobiliário, lutando para manter a compostura. Carmen, sua voz quase implorava. Ela assentiu, lágrimas silenciosas descendo por seu rosto. Eu não sabia, ele disse. Nunca soube. O silêncio que seguiu foi quebrado pelo som de Augusto rindo amargamente. Perfeito, ele tossiu. Absolutamente perfeito. Arruinei 3 vidas por nada. Percebi que precisávamos de um plano. Esta família estava implodindo diante de meus olhos, e de alguma forma eu estava no centro de tudo. Otávio, comecei cautelosamente. O que pretende fazer com a casa? Ele desviou o olhar de Sofia com dificuldade. Originalmente, demolir. Construir um complexo comercial. Minha vingança final contra Augusto. E agora? Ele olhou para Sofia novamente. Agora, não sei. Temos os documentos, ofereci. As provas da inocência. O que Augusto fez? 30 anos tarde demais, respondeu Otávio amargamente. Carmen se aproximou dele pela primeira vez. Talvez não. Talvez, possamos consertar algumas coisas. Propus então um plano. Usaríamos os documentos para limpar o nome de Otávio publicamente. Augusto faria uma confissão completa. Em troca, Otávio reconsideraria a demolição da mansão. E o que você ganha com isso, Manuela? Perguntou Tadeu, parecendo perceber pela primeira vez que eu não era mais sua esposa submissa. Liberdade, respondi simplesmente. Para todos nós. Quando todos concordaram com o plano inicial, percebi que estava navegando em águas desconhecidas. Não era mais sobre vingança, era sobre redenção. O que não percebi foi que nem todos naquela sala estavam sendo sinceros. Alguém ainda escondia um segredo que mudaria tudo. Os dias seguintes foram uma dança cuidadosa entre todos os envolvidos. Augusto, de volta ao hospital, trabalhava com seu advogado para preparar uma confissão formal que limparia o nome de Otávio sem necessariamente incriminá-lo criminalmente, considerando o tempo decorrido e seu estado terminal. Sofia e Otávio começaram um cauteloso processo de conhecimento mútuo, tomando café juntos no jardim da mansão, descobrindo semelhanças surpreendentes em seus gostos e maneirismos. Carmen permanecia distante, observando as mudanças com olhos cansados mas vigilantes. Quanto a Tadeu e eu, vivíamos num limbo estranho. Dormíamos em quartos separados, mas continuávamos casados, unidos por essa crise familiar. Uma semana depois da revelação, recebi um telefonema de Dr. Pacheco, o advogado que havia consultado inicialmente. Senhora Lima, preciso vê-la urgentemente. Descobri algo sobre os documentos da mansão. Encontramo-nos em seu escritório naquela mesma tarde. A transferência de 40% da propriedade para seu nome, ele começou, não foi feita por Augusto Vasconcelos. Como assim? A assinatura foi forjada. Por Carmen Vasconcelos. Senti o chão desaparecer sob meus pés. Tem certeza? Ele mostrou a análise grafológica. Absoluta. Ela transferiu a propriedade para você sem o conhecimento do marido. Por quê? Ela me odeia. Isso, senhora Lima, só ela pode responder. Voltei à mansão determinada a confrontar Carmen, mas encontrei uma cena inesperada. Tadeu e Otávio conversando tensamente no escritório. Não pode fazer isso, ouvi Tadeu dizer. Destruiria minha mãe. Ela precisa saber, respondeu Otávio. Todos precisam. Quando entrei, ambos se calaram abruptamente. O que está acontecendo? Exigi saber. Tadeu desviou o olhar, mas Otávio me encarou diretamente.
Seu marido estava me pedindo para não revelar que Sofia não é minha filha biológica. O quê? Exclamei. Um teste de DNA, explicou Otávio. Sofia insistiu que fizéssemos. O resultado chegou esta manhã. Não sou o pai dela. Então, Augusto. Também não, respondeu Otávio amargamente. Aparentemente, Carmen teve outro amante. A revelação era bombástica. Mais mentiras, mais segredos nesta família labiríntica. Sofia sabe? Perguntei. Ainda não, respondeu Tadeu. E mamãe entraria em colapso se descobrisse que todos sabem de suas indiscrições. Lembrei-me então do documento forjado. Preciso falar com Carmen. Agora. Encontrei-a no jardim, cuidando de suas rosas como se o mundo não estivesse desmoronando. Por que falsificou a assinatura de Augusto para me dar parte da casa? Perguntei sem preâmbulos. Ela nem pareceu surpresa. Demorou mais tempo do que esperava para descobrir. Por quê? Porque sabia que um dia você sairia. Que não aguentaria. Queria que tivesse algo seu quando esse dia chegasse. Ela cortou uma rosa com precisão cirúrgica. Nenhuma mulher deveria ficar presa como eu fiquei. Você me odiava. Invejava, corrigiu ela. É diferente. Antes que pudesse processar essa revelação, Sofia aproximou-se, seu rosto pálido. O teste, ela disse. Otávio me contou. Carmen deixou sua tesoura de jardinagem cair. Que teste? DNA, mamãe. Sei que nem Augusto nem Otávio são meu pai. O rosto de Carmen perdeu toda a cor. Sofia. Quem é meu pai? Mais mentiras, mamãe? Mais segredos. Nesse momento, Augusto apareceu sendo empurrado em sua cadeira de rodas por um enfermeiro, tendo recebido alta temporária para finalizar os documentos legais. Seu rosto mostrava confusão diante da cena tensa. O que está acontecendo? Sofia se virou para ele, lágrimas nos olhos. Estou descobrindo que minha vida inteira foi uma mentira. Não aqui, implorou Carmen. Por favor. Sim, aqui, gritou Sofia. Acabou, mamãe. Acabaram as mentiras. Augusto olhou de Sofia para Carmen, entendimento surgindo em seu rosto cansado. Você sabia? Sofia perguntou a ele. O silêncio de Augusto foi resposta suficiente. Todos sabiam menos eu. A voz de Sofia quebrou. Foi quando Tadeu apareceu, seguido por Otávio. O círculo estava completo. 5 pessoas conectadas por décadas de mentiras e segredos. Carmen finalmente falou, sua voz quase inaudível. Seu pai biológico era Martim Herrera. O jardineiro. A revelação caiu como uma bomba. Lembrei-me vagamente de fotografias de um homem moreno sorridente nos álbuns antigos. Onde ele está agora? Perguntou Sofia. Morto, respondeu Carmen. Um acidente de carro. Há 20 anos. O que ninguém esperava era a reação de Augusto. Ele começou a rir, um riso que se transformou em tosse violenta. O jardineiro, ele conseguiu dizer entre acessos. Perfeito. Absolutamente perfeito. Foi quando ele puxou algo de seu bolso. Um pequeno revólver. Augusto, gritou Carmen. Chega de mentiras, ele disse, apontando a arma na nossa direção. Chega de segredos. Os segundos que se seguiram pareceram uma eternidade. O revólver na mão trêmula de Augusto apontava ora para Otávio, ora para Carmen. Pai, não. Tadeu deu um passo à frente. Não se aproxime, Augusto comandou, sua voz surpreendentemente firme. 30 anos. 30 anos vivendo com mentiras. Otávio permaneceu imóvel, seu rosto uma máscara de calma forçada. Abaixe a arma, Augusto. Não vale a pena. Vale sim, respondeu o velho. Destruí sua vida por nada. Carmen nunca foi minha, nem mesmo depois que o tirei do caminho. Percebi que precisava fazer algo. Lentamente, dei um passo lateral, colocando-me parcialmente entre Augusto e os outros. Senhor Vasconcelos, comecei suavemente. Pense em Tadeu, em Sofia. Sofia nem é minha filha, ele gritou, mas notei que sua mão tremia mais. Sou sua filha em tudo que importa, Sofia disse, lágrimas escorrendo. Você me criou. Me amou. A expressão de Augusto vacilou. Amei, ele admitiu. Mesmo sabendo, no fundo, que não era minha. Mas não podia suportar mais uma traição de Carmen.
Então por que me manteve? Perguntou Carmen, sua voz estranhamente calma. Por que não me deixou ir quando descobriu sobre Otávio? Sobre Martim? Porque te amava. A confissão de Augusto veio como um rugido doloroso. Te amava mais do que você jamais amou qualquer um de nós. Aproveitei o momento de vulnerabilidade para me aproximar mais. O Senhor ainda tem chance de fazer a coisa certa. De consertar as coisas. Como? Ele perguntou, a arma agora apontada para o chão. Como se conserta uma vida inteira de mentiras? Começando com a verdade, respondi. Toda ela. Houve um momento de tensão insustentável, então Augusto deixou a arma cair. Tadeu rapidamente a pegou e a entregou a Otávio, que a descarregou com mãos experientes. Estou cansado, Augusto murmurou, de repente parecendo muito mais velho e frágil. Nas horas seguintes, sentamos todos na sala de estar dos Vasconcelos. Pela primeira vez em décadas, a verdade completa veio à tona. Augusto revelou como descobrira sobre o caso de Carmen com Otávio e planejara meticulosamente sua vingança. Como anos depois suspeitara de Martim, o jardineiro, mas escolhera ignorar as evidências porque já amava Sofia demais. Carmen confessou como se sentirá aprisionada em um casamento sem amor, buscando conexão primeiro com Otávio, depois brevemente com Martim. Como transferir a parte da mansão para meu nome esperando me dar uma saída que ela nunca tivera. Sofia e Tadeu ouviram em silêncio, ocasionalmente fazendo perguntas, processando como suas vidas haviam sido moldadas por essas decisões tomadas antes mesmo de nascerem. Quando a noite caiu, Augusto pediu para voltar ao hospital, exausto. Otávio, ele chamou antes de sair. Os documentos estão todos lá. Use-os como quiser. Limpe seu nome. Eu merecerei o que vier. E a mansão? Perguntou Otávio. Faça o que quiser com ela. Nunca foi um lar de verdade mesmo. Aquela noite, quando todos se retiraram, fiquei sozinha na varanda, o mesmo lugar onde semanas antes havia decidido vender a casa para me vingar. Tadeu me encontrou lá. Você mudou tudo, ele disse, sentando-se ao meu lado. Sem você, continuaríamos todos presos nessa teia de mentiras. Irônico, respondi. Considerando que sua mãe nunca me quis aqui. Ela estava errada. Todos estávamos. Ele hesitou. Ainda há espaço para nós, Manu? Depois de tudo. Olhei para ele, realmente olhei, e percebi que a pessoa que eu havia me casado estava finalmente emergindo da sombra de sua família. Não sei, respondi honestamente. Mas podemos descobrir. Não mais nesta casa, porém. Não mais nesta casa, ele concordou, segurando minha mão. Na manhã seguinte, Otávio chegou com uma proposta surpreendente. A mansão seria vendida, mas o dinheiro seria dividido entre todos nós para recomeçarmos nossas vidas. E mais importante, ele não demoliria a casa, mas a transformaria em um centro cultural para o bairro. Vingança não traz paz, ele explicou. Aprendi isso da maneira mais difícil. Sofia, após a turbulência da revelação, parecia estranhamente em paz. Sempre me senti diferente, ela confessou. Agora entendo por quê. Quando perguntei a Carmen se ela aprovava o plano de Otávio, ela sorriu pela primeira vez em semanas. Sabe, Manuela, acho que finalmente entendo por que me incomodava tanto com você. Você me lembrava da mulher que eu era antes de todas essas mentiras. A mulher que eu poderia ter sido. Ainda pode ser, respondi. Talvez, ela disse, olhando para Otávio, que conversava com Sofia do outro lado do jardim. Algumas histórias não têm segundos capítulos. Mas outras. Augusto faleceu 2 semanas depois, tendo assinado todos os documentos necessários para limpar o nome de Otávio. Seu funeral foi simples, com apenas a família presente. Ao seu pedido, suas cinzas foram espalhadas no jardim da mansão, o único lugar onde, segundo suas próprias palavras, havia encontrado momentos de paz genuína. Enquanto nos preparávamos para seguir nossos caminhos separados, percebi que a vingança que havia planejado acabará se transformando em algo inesperado, cura. Para todos nós. 6 meses se passaram desde o funeral de Augusto. A mansão dos Vasconcelos estava agora em plena reforma, suas paredes sendo lentamente transformadas do símbolo de uma família disfuncional para um espaço que serviria à comunidade. Otávio supervisionava pessoalmente o projeto, frequentemente consultando Sofia, que descobriu um talento para design de interiores. Tadeu e eu alugamos um pequeno apartamento no Itaim,
tentando reconstruir nosso casamento sobre bases mais honestas. Ele havia começado sua própria empresa de consultoria, finalmente saindo da sombra das corporações Vasconcelos, que estavam sendo reorganizadas sob nova gestão. Carmen surpreendeu a todos decidido viajar. Nunca saí do Brasil, explicou. Quero ver Paris, Roma, todos os lugares que sonhei conhecer quando jovem. Ela parecia mais leve, como se o peso de décadas de segredos tivesse sido removido de seus ombros. Naquela manhã de sábado, porém, todos nos reunimos novamente na mansão. Era o dia da inauguração oficial do Centro Cultural Herrera Vasconcelos, um nome que homenageava todas as partes da complicada história familiar. Enquanto organizávamos os últimos detalhes para a cerimônia, Otávio me chamou ao antigo escritório de Augusto, agora transformado em uma elegante biblioteca pública. Tenho algo para você, ele disse, entregando-me um envelope. Dentro havia uma escritura, um apartamento no Jardins, um dos bairros mais exclusivos de São Paulo. Não posso aceitar isso, protestei. Pode e deve, ele insistiu. Você foi o catalisador para a verdade, Manuela. Graças a você, todos nós estamos finalmente livres. Não fiz nada demais. Discordo. Ele sorriu. E antes que pergunte, sim, Tadeu sabe disso. Foi ideia dele, na verdade. Fiquei sem palavras. Tadeu apareceu na porta, observando-nos com um sorriso hesitante. Pensei que merecíamos um novo começo, ele explicou. Um lugar só nosso, sem as sombras do passado. A cerimônia de inauguração foi simples mas emocionante. Moradores locais, imprensa e até alguns políticos compareceram. Sofia fez um discurso comovente sobre transformar cicatrizes em pontes, e quando os portões da antiga mansão foram abertos ao público, senti uma estranha sensação de encerramento. Carmen, elegante como sempre mas com um novo brilho nos olhos, aproximou-se de mim durante a recepção. Sabe o que é mais irônico? Ela perguntou, observando as crianças correndo pelos jardins que antes eram seu domínio privado. Depois de todo esse tempo odiando a ideia de estranhos em minha casa, agora sinto uma estranha paz vendo-a cheia de vida. Nunca é tarde para recomeçar, respondi. Nem sempre é simples, porém. Seguimos seu olhar até Otávio, que conversava animadamente com um grupo de empresários. Mesmo após meses de cooperação e cura, havia uma distância cuidadosa entre Carmen e ele. Algumas feridas demoram mais para cicatrizar, comentei. Algumas nunca cicatrizam completamente, ela corrigiu. Mas aprendemos a viver com elas. No final da tarde, quando os convidados começavam a se dispersar, Otávio reuniu nossa pequena família em um círculo privado. Ele levantou uma taça. A novos começos, propôs. Todos brindamos, um momento de harmonia quase perfeita, até que um homem desconhecido atravessou o jardim em nossa direção. Era alto, de meia idade, com traços que imediatamente me lembraram. Sofia empalideceu. Não pode ser, ela murmurou. O homem parou a alguns metros de distância, visivelmente nervoso. Sofia Vasconcelos, ele perguntou. Ela assentiu, incapaz de falar. Meu nome é Gabriel Herrera. Era, sobrinho de Martim Herrera. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carmen deixou sua taça cair, estilhaçando-se no chão. Como nos encontrou? Tadeu finalmente perguntou. A notícia sobre o Centro Cultural, Gabriel explicou. O nome chamou minha atenção. Herrera não é comum aqui. E quando vi as fotos da família nas reportagens. Ele olhou para Sofia. Você é idêntica a ele. A mesma expressão, o mesmo sorriso. Martim está morto, Carmen disse, sua voz trêmula. Há mais de 20 anos. Gabriel balançou a cabeça lentamente. Não, senhora. Meu tio está vivo. Em Mendoza, Argentina. A revelação atingiu a todos como um raio. Carmen cambaleou, sendo amparada por Otávio instintivamente. Impossível, ela sussurrou. Eu vi, o acidente, o funeral. Foi forjado, explicou Gabriel. Alguém ameaçou matá-lo se ele não desaparecesse. Ele acreditou que era para proteger alguém que amava. Todos os olhares se voltaram para Otávio, que parecia genuinamente chocado. Não fui eu, ele defendeu-se. Augusto, compreendeu Tadeu. Deve ter sido meu pai. Sofia deu um passo à frente, encarando Gabriel. Meu pai biológico está vivo? Todos estes anos. Gabriel assentiu. Ele nunca soube sobre você.
Até agora. Ele quer me conhecer. A voz de Sofia tremeu com vulnerabilidade. É por isso que estou aqui. Para levar você até ele, se quiser. Sofia olhou para todos nós, seu mundo virando de cabeça para baixo mais uma vez. Vá, e corajou Carmen, lágrimas nos olhos. Você merece conhecê-lo. O momento era surreal. Mais um segredo, mais uma reviravolta em nossa já complicada história familiar. Mas desta vez, diferente de todos os segredos anteriores, este oferecia não dor, mas possibilidade. Não divisão, mas conexão. Enquanto observávamos Sofia partir com Gabriel para um encontro que mudaria sua vida, percebi que nossa história ainda não havia terminado. Talvez nunca terminasse realmente. Algumas histórias não têm um final limpo, elas continuam evoluindo, surpreendendo, ensinando. E a lição mais importante eu já havia aprendido. Às vezes, o caminho para a cura começa com a disposição de encarar a verdade, por mais dolorosa que seja. Um ano depois, reunimos-nos novamente no Centro Cultural Herrera Vasconcelos, desta vez para uma ocasião mais íntima. O edifício que antes fora palco de tanto sofrimento silencioso agora pulsava com vida, suas salas abrigando exposições de arte, oficinas comunitárias e programas educacionais. Sofia havia retornado de sua viagem à Argentina transformada. Conhecer Martim Herrera, um homem simples, gentil, que cultivava vinhedos nas encostas andinas, preencheu um vazio que ela nem sabia que carregava. Ele chorou quando me viu, ela nos contou durante o jantar. Disse que sempre sentiu que havia deixado algo inacabado no Brasil, mas nunca imaginou que esse algo era uma filha. Carmen, bronzeada após meses viajando pelo Mediterrâneo, ouvia com um misto de emoções no rosto. Ele me perdoou? Ela perguntou suavemente. Sofia assentiu. Ele entende, mamãe. Disse que nunca a culpou por escolher a segurança de sua família. Eu o amei, confessou Carmen. Diferente de como amei Otávio, mas amei. Otávio, sentado do outro lado da mesa, acenou com compreensão. O tempo havia suavizado as arestas entre eles, transformando antigas paixões em um respeito mútuo. O amor assume muitas formas, ele comentou. Nem todas destinadas a durar para sempre. O nome de Augusto não foi mencionado, mas sua presença pairava entre nós, não mais como uma sombra ameaçadora, mas como uma lição sobre os perigos de construir uma vida sobre mentiras. Tadeu e eu tínhamos novidades próprias para compartilhar. Nosso apartamento no Jardins havia se tornado um verdadeiro lar, e após meses de terapia de casal, havíamos decidido tentar ter um filho. Às vezes penso no que meu pai diria, Tadeu refletiu enquanto caminhávamos pelos jardins após o jantar. Sobre como tudo se desenrolou. Acho que ele finalmente encontraria paz, respondi. Sabendo que a verdade não destruiu sua família, mas a libertou. Na biblioteca do Centro Cultural, Sofia havia criado uma pequena exposição sobre a história da mansão, não a versão oficial dos Vasconcelos, mas a verdade complexa e imperfeita. Fotografias de Augusto, Carmen em sua juventude, Otávio, Martim, e até mesmo de mim e Tadeu decoravam as paredes. Por que colocou aquela foto minha com sua mãe? Perguntei a Sofia, apontando para uma imagem onde Carmen e eu estávamos lado a lado no jardim, ambas com expressões tensas. Sofia sorriu. Porque foi o começo de tudo. O momento antes da tempestade. Quando ela disse aquelas palavras para você no aniversário de papai, nenhuma de nós poderia imaginar onde isso nos levaria. Olhei novamente para a fotografia, lembrando da dor daquele momento, da humilhação. Se pudesse voltar, você mudaria algo? Sofia considerou por um momento. Não. Nem mesmo as partes dolorosas. Tudo nos trouxe até aqui. Naquela noite, antes de irmos embora, Carmen pediu para falar comigo em particular. Ela me levou ao antigo quarto de Sofia, agora transformado em uma pequena galeria. Queria que soubesse, ela começou, que entendo agora por que você quis vender esta casa. E agradeço por não ter ido até o fim. No final, não era sobre a casa, respondi. Era sobre ser vista. Respeitada. Eu te via, Carmen disse baixinho. Via sua força, sua integridade. Coisas que eu havia perdido há tanto tempo. Por isso era tão difícil estar perto de você. Ela tirou uma pequena caixa do bolso. Dentro havia um par de brincos de pérola, os mesmos que ela usava no dia do aniversário fatídico de Augusto. Para lembrar que às vezes as maiores mudanças começam com as palavras mais cruéis.
E que o perdão é o presente mais valioso que podemos oferecer. Abracei minha ex-sogra, sentindo que um círculo finalmente se fechava. Mais tarde, ao sairmos do centro cultural, Tadeu segurou minha mão. Sabe o que é engraçado? Tudo começou com você querendo vender esta casa para se vingar. E terminou com todos nós vendendo-a para recomeçar. Sorri, lembrando daquele dia distante quando Carmen havia me comparado à empregada doméstica, a faísca que havia iniciado toda essa transformação. Às vezes a vida nos leva por caminhos estranhos, comentei. E às vezes, ele acrescentou, esses são exatamente os caminhos que precisávamos percorrer. No carro, a caminho de nosso apartamento, recebi uma mensagem de Sofia, uma fotografia dela com Martim Herrera em seus vinhedos argentinos, ambos sorrindo com o pôr do sol andino ao fundo. A legenda dizia simplesmente, famílias não são apenas aquelas em que nascemos, mas também aquelas que escolhemos. E aquelas que encontramos quando menos esperamos. Olhei para Tadeu, para o homem que ele havia se tornado depois que todas as mentiras foram removidas. Pensei em Carmen, encontrando paz após décadas de arrependimento. Em Otávio, transformando sua vingança em um legado positivo. Em Sofia, descobrindo suas verdadeiras raízes. A casa que eu quase vendi por vingança agora servia a centenas de pessoas, um símbolo de como a verdade, por mais dolorosa que seja no início, tem o poder de curar e transformar. Quando chegamos ao nosso apartamento, Tadeu me puxou para um abraço antes de entrarmos. Obrigado, ele sussurrou. Pelo quê? Por não desistir. De mim. De nós. Mesmo quando eu merecia. Olhei para o céu noturno de São Paulo, as luzes da cidade brilhando como estrelas terrenas. Sabe, sua mãe me disse algo hoje que faz muito sentido. Às vezes as maiores mudanças começam nos momentos mais difíceis. E assim, a frase que havia iniciado nossa jornada, aquele comentário cruel em uma reunião familiar, acabou nos levando a lugares que nunca poderíamos ter imaginado. Não apenas a venda de uma casa, mas a reconstrução de vidas inteiras. Às vezes, o universo usa nossas feridas como portais para nossa cura. E às vezes, o caminho para a liberdade começa no momento exato em que decidimos que já sofremos o suficiente.